Alguns jogadores do Corinthians não entenderam. E eu cito um, Memphis Depay. Eu vou cobrar dele. Ele terminou o ano em alta. Ele é o grande jogador do time. Mas ele não entendeu como um clássico. Ele não jogou um clássico. Estava sumido, carregando uma geladeira nas costas, não participou ativamente do jogo e não competiu no jogo. Não encarou, não teve o sangue no olho, como a torcida corintiana gosta de dizer. O Lucas Moura, que adora jogar contra o Corinthians, esse sempre entra com sangue no olho. Com 30 segundos, ele tomou uma porrada, na verdade ele bateu no braço do Alex Santana, que até tomou amarelo, injustificadamente, na minha opinião, mas ele cortou o queixo. Os caras meteram uma bandagem nele lá, uma coisa horrenda, e ele continuou jogando uma enormidade, a ponto, inclusive, mesmo com a proteção, de fazer um gol de cabeça no segundo tempo. Mas eu tô me antecipando, porque no primeiro tempo, o Corinthians foi bem. Tecnicamente falando, o Corinthians segurou o São Paulo. O São Paulo não criou muita coisa. Até teve a bola em alguns momentos, o jogo foi equilibrado, o gramado estava dificultado, o jogo começa uma hora depois por conta da chuva, o gramado meio pesado, a bola tá rolando, mas assim, o São Paulo não conseguiu encaixar o seu jogo. E o Corinthians teve na figura de André Carrilho, que eu sou fã absoluto, como um destaque. Ele recuado, ele não permitia com que o São Paulo chegasse e ainda carregava o Corinthians para o campo de ataque. Com a sua inteligência, com as suas passadas largas, com os seus passes em profundidade. André Carrilho, figura do primeiro tempo, carregando o time do Corinthians para o campo de ataque. O Corinthians chega até o campo ofensivo algumas vezes e cria as situações mais claras do primeiro tempo para poder abrir o placar. O Kaká dá uma cabeçada, por exemplo, que o Rafael faz um milagre. Não foi uma defesa, não foi uma ótima defesa, foi um milagre. A bola estava dentro do gol. Ele simplesmente consegue, na linha, a bola quica, ele na linha dá um tapa, a bola bate na trave, volta para ele e aí o Arboleda salva, o Yuri acaba vacilando no lance ali, meio que a bola veio inesperada, ele não consegue empurrar a bola para o fundo da rede. Depois tem uma falta que o Coronado cava, o Memphis cobra e o Rafael faz uma baita defesa. Aí sim, uma baita defesa. O que ele fez anteriormente foi milagre. E isso também impacta no jogo. Quando o teu goleiro tá dentro. O time de São Paulo estava todo ligado. Então, a defesa funcionou. Bastava o ataque funcionar. Vem o segundo tempo e aí o Corinthians vacila horrendamente com quem não pode. O Oscar cobra um escanteio na medida. Só que o Mateuzinho, que está fazendo a cobertura do Lucas, abandona. E o Lucas vem na velocidade, num impulso fenomenal, dá uma testada maravilhosa no cantinho do Hugo Souza e abre o placar. O Lucas Moura, com uma proteção, não é alto o Lucas, a gente sabe, sobe mais alto que a defesa do Corinthians e de cabeça faz o primeiro gol. Explode o Morumbis, aquela coisa toda, mas o Corinthians ainda tinha tempo para se recuperar, o primeiro tempo tinha sido bom. Aí o Matheus Bidu, tô falando do Mateuzinho e agora do Matheus Bidu, dois laterais elogiadíssimos por como terminaram a temporada. O Matheus Bidu de perna direita dá uma pichotada, um tijolaço para cima do André Carrilho, que não consegue dominar e pisa na bola. O André Carrilho, tão bem elogiado, tão bem no jogo desde o primeiro tempo, pisa na bola e oferece a bola ao São Paulo. A bola chega no Oscar e o Oscar, numa finalização que é qualquer nota. Ele chuta alto no ângulo do Hugo Souza de perna esquerda e decreta 2-0. Comecinho do segundo tempo. Explode ainda mais o estádio e o Corinthians esmorece. Mas o Corinthians consegue o mais difícil. O Ramon faz suas trocas, prefere o Romero antes do Tales, mas ok, bota o Romero, bota o José Martínez na do Alex Santana, bota o Romero na do Ranieri, aí recompõe ali, né, José Martínez com mais jogadores à frente, o Coronado, né, e aí abre o Romero para tentar alguma coisa, e aí o José Martínez num chute incrível, inacreditável, acerta o ângulo do Rafael. O Corinthians voltava para o jogo, 2-1. E eu pensei, que clássico, porque aí o Corinthians acordou, deu duas pichotadas lá na defesa e tal, o São Paulo 2-0, o Corinthians vai lá, faz 2-1 e opa, a coisa pode complicar. No minuto seguinte, Lucas Moura recebe do Oscar, avança livre, tabela com o Caleri faz um pivô maravilhoso, ele entra a dribles, como quem quer, assim, passa por 3 marcadores, chega na cara do Hugo Souza e faz mais um gol. Ali,
Ali ele desmancha completamente o Corinthians. Depois o Corinthians se abriu tanto que o São Paulo poderia até ter feito mais. Um 3-1 com requintes de crueldade, de quem encarou um clássico como deveria, contra um time que vacilou defensivamente nos três gols, mas que não entendeu o jogo que estava jogando. Porque o primeiro tempo até foi razoável. No segundo, o Corinthians não existiu. E as trocas do Ramon, elas foram assim, elas não surtiram nenhum efeito. E individualmente, Lucas Moura e Oscar decidiram a favor do São Paulo. O Yuri Alberto e o Memphis sumiram. O Yuri até se entregou, do seu jeito, construiu algumas jogadas, buscou algumas jogadas de ataque. Não dá para dizer que ele não se doou para o time, mas ele não apareceu. O Memphis Depay, esse sim, esse parecia que estava fazendo um jogo treino e não um clássico. Alguém avise o Memphis Depay que clássico se joga diferente. Pode ser questão física, pode ser várias questões, falta de foco, começo de temporada, não sei. Mas alguém avisa que o ano já começou pro Memphis Depay, tá? E eu cobro do jogador que é mais badalado e que recebe para isso. Ele foi muito elogiado quando chegou. Que ele não se acomode. Muitos torcedores estão encarando até com uma soberbinha aí do Corinthians. Eu não sei se foi isso, mas vamos lá, né? Faltou mobilização, faltou energia, faltou encarar com sangue no olho como o São Paulo fez. O São Paulo encarou o clássico como deveria, o Corinthians não. O Coronado, que tem a função do Rodrigo Garro de armar o jogo e que vinha muito bem nessa temporada, também não conseguiu aparecer. Então, assim, as figuras do Corinthians que o torcedor esperava, bom, esses caras vão me ajudar, eles sucumbiram. E no lado do São Paulo, você tem ainda o Luciano e o Caleri, que não apareceram tanto assim, mas como eles puxam a marcação e liberam esses dois que chegam de trás, esses dois fazem a diferença, Lucas e Oscar. É um primeiro jogo que não decreta ainda que o São Paulo vai ser o melhor time do mundo e que o Corinthians não presta nada e que tem que mandar todo mundo embora. Não é isso. O São Paulo recebe um impacto positivo e uma primeira amostragem do tipo, dá para jogar com esse time e a perspectiva ela se torna muito positiva. No lado do Corinthians, calma. Foi um jogo em que os erros pontuais apareceram, em que as lições precisam ser aprendidas e que o Corinthians precisa entender que se jogar clássico assim, vai ser ultrapassado, vai tomar pancada. Então, assim, precisa mudar o foco, precisa corrigir algumas questões defensivas, precisa talvez entender que tem que contratar um parceiro para o André Ramalho, precisa corrigir algumas coisas, mas tem tempo ainda para as coisas se ajustarem. O que eu cobro a partir de agora? Reação. Reage, Corinthians. Precisa ganhar os próximos jogos, os próximos clássicos, classificar e chegar forte no mata. O São Paulo precisa manter. Enfrentou o Corinthians, foi bem, aproveitou os erros defensivos do Corinthians, teve mérito nos seus jogadores que desfilaram o futebol, mas vamos lá, continua, porque ganhar o primeiro jogo e depois cair no mata não vai adiantar nada. Então, esse exemplo tem que ser usado de forma positiva pelo São Paulo e o Corinthians para que as lições sejam aprendidas. Vamos lá, o que vocês acharam do jogo? Qual foi o destaque? Vocês estão pelo lado do Corinthians, né? Estão detonando todo mundo, tem que mandar todo mundo embora. Eu teria calma nessa hora. Aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau. No, es trabalho. Acho que el año pasado también fue igual. A veces acontece que a gente tem que tener un poco más de atención, mas en línea general, lo único que nos compete a nós es seguir trabajando y seguir por el mismo camino que a gente venía. Duele perder porque faz 4 meses que a gente no pierde un jogo, dói muito y más de la forma que a gente perdió. Mas ahora es seguir ainda trabajando del mismo jeito que lo estamos haciendo hasta ahora. Ramon Emiliano, boa noite. Lucas da Rádio Band News FM. Sobre outro problema no jogo de hoje especificamente, dificuldade do Corinthians para sair jogando desde a primeira linha de defesa. Muitos passes errados no primeiro e no segundo tempo, inclusive um dos gols sai dessa forma. Como é que vocês enxergaram também essa dificuldade um pouquinho que o Corinthians teve de trazer a bola desde o campo de defesa e pouco conseguindo construir por ali até chegar no ataque? No. Cómo salimos jugando. Todo. Que no pudimos encontrar el juego, no pudimos
Sí, bueno, los clásicos son completamente distintos. También creo que las condiciones de la cancha no permitió, tanto a nosotros como a ellos, no salir bien claro, como hubo mucha presión de parte de los dos en el primer tiempo. Y creo que se hizo difícil en el sentido de querer hacer las combinaciones que veníamos haciendo anteriormente, debido también al campo. Pero sí que vamos a seguir entrenando, vamos a seguir trabajando, nos duele mucho la derrota, porque es mucho tiempo que no se pierde. Y cuando no se pierde, el equipo está acostumbrado a ganar, la gente también acostumbrándose a ganar, y realmente nos duele, pero vamos a seguir trabajando. Vamos a intentar que nos pasó ahora, en un momento donde estamos continuando con una preparación, y esperemos que más adelante corregir todos los errores, ya sea pelota parada, que sea un juego más dinámico. Hoy no fuimos bien profundo y nos costó. Fue muy competitivo en el primer tiempo y segundo tiempo por unos errores muy puntuales, cometen el gol y después se hizo difícil. Ramon Emiliano aqui, boa noite, Vinícius Lúcio, central do Timão. Foram 10 jogos de invencibilidade até chegarmos aqui neste domingo. E o torcedor corintiano quer saber, esse é um jogo para ter como lição ou é um jogo para ser apagado da história? Cara, ser apagado para nós no, es difícil porque es un clásico. Mas ni antes éramos los mejores y a veces son esos jogos que no salió nada de lo que a gente planeó. Primer tiempo, como faló Ramón, acho que estuvimos compitiendo, que tuvo de igual a igual para cualquiera de los dos y después con errores puntuales sufrimos. Acho que hasta cuando hicimos el 2-1 podíamos ahí seguir brigando, pero que te faz el gol al minuto, ahí fueron muy superiores a nós. Ramon Emiliano, boa noite. Primeiro tempo, como vocês mesmos falaram, o Corinthians fez um primeiro tempo muito equilibrado com o São Paulo. Queria que você falasse a respeito da substituição no intervalo. Por que vocês tiraram o Alex? Foi questão do cartão? Foi questão física, tática? Qual o motivo da substituição? No, lo de Alex fue netamente porque como estaba Ocampo sabía que cualquier error íbamos a quedar con 10, con un hombre menos. Entonces, porque él acho que no fez un mal jogo, mas en los clásicos você, como aconteció, você erra una vez y paga. Entonces, no queríamos correr el riesgo ese de quedar con 10, como estaba el campo, que estaba muy difícil para jugar. Aqui Emiliano, Ramon, Rafael Sgrilles, Energia 97. No jogo contra o Velo Clube foi perguntado sobre a bola alçada na área e mais um gol sofrido de bola alçada na área. E mais uma vez isso aconteceu agora com o São Paulo. Começa a preocupar essa questão do posicionamento dos zagueiros, essa bola alçada na área, ou ainda isso tem que ser, ainda não dá para colocar como um alerta máximo nessa equipe do Corinthians? Sí, me contesto. No, alerta máxima no. No, porque sí que tenemos que trabajar más, cometer menos errores en esa situación. Mas acho que no, tampoco es para hacer un drama de lo que aconteció. Duele mucho. El grupo estaba golpeado, mas estamos en Corinthians. Mañana ya tengo que acordar de nuevo, entrenamos de nuevo y ya tenemos otro juego más. Y con el objetivo claro de lo que tenemos hoy para este año. Boa noite, Ramon, Emiliano, Henrique Filhote da Rádio Craque Neto. A pergunta que fica, na minha visão pelo menos, em relação principalmente à questão envolvendo o Igor Coronado. Hoje, vocês tiram ele da equipe no segundo tempo para a entrada do Rian Gustavo, que é um jogador de característica totalmente diferente. A falta do Garro, o quanto isso mostra o que foi a equipe do Corinthians hoje, principalmente na segunda etapa, e se esse tipo de alteração faz com que vocês pensem ainda para esta janela um novo reforço para essa posição do meio campo ainda. No, lo que pasa es que Garro en este periodo se está recuperando de una lesión. Para nosotros es un jugador muy importante, lo demostró a lo largo de todo el campeonato pasado. Pero también la faltanza de él, trabajamos que Coronado posicionalmente conoce la posición, venía disputando 3 partidos muy buenos en los partidos anteriores, pero fue en líneas generales en el segundo tiempo que el equipo no encontró el juego, no encontró
no encontró el ataque. Eso vamos a tener que mejorar, trabajar, jugar tácticamente diferente para poder, cuando cometés errores, cuando cometés algún error, que no te convierta en el gol. Eso es muy importante, así que vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando. Nosotros estamos muy contentos con el equipo porque realmente hacen un esfuerzo enorme. Venimos 4 o 5 meses que Corinthians no sufre una derrota. Nos molesta porque era un partido importante para nosotros para continuar, pero el fútbol tiene estas cosas. El adversario aprovechó muy bien la pelota parada, cabeceó muy bien, vimos el gol y realmente se elevó muy bien, hizo un gol. Kaká tuvo la posibilidad de cabecear y pegó en el palo y no fue gol. El fútbol es así, pero que sepa la gente de Corinthians que estamos dolidos, queremos recuperar y lo vamos a hacer rápido. Ramon, Emiliano, boa noite. Meu nome é Iago Rudá, sou repórter do GE. 2 perguntas, por favor. Ontem a gente viu o Corinthians disputando a final da Copinha, né? Vocês já tinham falado ali de uma lista de jogadores que eventualmente vocês poderiam aproveitar. Queria saber se depois de terminada essa competição, se vocês podem abrir o nome dos garotos que vocês observaram na Copinha e tudo mais. E uma segunda, a gente viu a ausência do Pedro Raul, né? Que era um jogador que vocês estavam utilizando. Y yo quería preguntar el porqué de la ausencia de él en esa... La decisión de Pedro fue una decisión que a gente tiene que escoger entre uno y otro. Escogimos a Héctor y nombres no gostamos de dar porque ellos tienen que seguir trabajando para tener una chance en el profesional. Están muy bien vistos, están tan seguidos de una forma muy estricta y tienen que continuar trabajando para tener una chance. Van a tener chance luego de la Copinha, mas nada, não gostamos de dar. Aqui, Ramon Emiliano, Gustavo Beliter, Rádio Coringão, boa noite. O Corinthians hoje segurou bem a pressão no primeiro tempo e conseguiu criar as melhores oportunidades até naquela etapa. No segundo tempo, cedeu 2 gols rapidamente. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, se isso pode ter sido uma questão física, hoje que vocês tiveram força máxima pela primeira vez no campeonato, e o que poderia justificar esses 2 gols rapidamente tomados ali no início do segundo tempo. Obrigado. No, justificar nada. Fueron goles bien feitos, que tenemos que corregir los errores, más nada. Cuestión física no, porque estábamos bien, los números dieron bien, vos estaba olvidando los números dieron bien. Mas acontece, cuando en un clásico vos tenés chance y no entra, después los errores en los clásicos se pagan muy caros. Y acho que esa fue la clave. Eles aproveitaron muy bien cuando eles tuvieron las chances y salieron con el placar adelante. Fala corintianada, bora continuar aí o noticiário do Corinthians, as informações do Timão nessa madrugada um tanto quanto chata depois da derrota do Corinthians para o rival. Acredito que nem tanto ao céu nem quanto ao inferno, nessa questão toda até do Memphis, que até o próprio Ramon Dias foi questionado na coletiva. Eu vou falar um trecho aqui do que o Ramon Dias falou, um trecho do que o Hugo Souza também falou depois do jogo. Achei interessante a fala do Hugo Souza, já pensando nas próximas partidas e de como levar de uma forma positiva tudo o que aconteceu no jogo dessa noite de ontem. E também vou deixar no final aí, também vou falar aí alguns comentários aí de inscritos do canal. Vou ler aí alguns dos comentários que eu separei para a madrugada de hoje, beleza, galera? E, bom, vamos continuar aí falando do Corinthians. Vou falar essa fala do Ramon Dias, que falou depois do jogo, e completar dizendo isso, né? Eu acredito que a gente tem que realmente ter um pouquinho de paciência nesse sentido. É o 3º jogo do ano, 4º jogo do ano. O Corinthians, quando eu mais queria uma resposta do Corinthians ano passado, ele deu essa resposta, que foi naqueles jogos finais do Campeonato Brasileiro, onde a situação ela era bem complicada, e é um time que deu resposta num momento muito difícil, e quando precisou, isso me mostra que o time tem uma garra muito grande. E talvez realmente nesse jogo de ontem não tenha entrado para jogar um clássico. Isso eu concordo. Eu acho que o Corinthians realmente, principalmente na competitividade, acabou não jogando bem em certas partes. Eu acho que pode ser que o Corinthians achou que ia conseguir ganhar o jogo quando quisesse.
teve chances no final do primeiro tempo, mas isso acabou não acontecendo, então serve de lição aí para os próximos jogos. Bom, deixa eu falar aqui rapidinho, o nosso querido técnico Ramon Dias, depois do jogo, deu entrevista lá junto com o Emiliano, vocês acompanharam aí alguns trechos dessa coletiva, e eu vou passar aqui para vocês uma das frases da qual eu separei para vocês. Clássicos são completamente diferentes e são mesmo, eu acho que isso que tem que ser bem pensado sobre o que o Corinthians fez no jogo de ontem. Clássico é bem diferente, tem que jogar de um jeito diferente e o Corinthians não fez isso. Acredito que a condição do campo não nos permitiu sair tão bem e olha só, mais um detalhe técnico aqui, né? O campo lá, pelo amor de Deus, né, gente? A drenagemzinha lá, eu vi ainda a galera elogiando na transmissão, mas acho que a galera nunca viu o jogo lá no estádio do Corinthians, precisa melhorar, e ainda que esperou 1 hora a mais do tempo para poder jogar, que senão ia ter sido um piscinão. Portanto, foi difícil manter as combinações, a derrota dói muito, até porque fazia tempo que não perdíamos, mas vamos seguir trabalhando e corrigir o que hoje nos custou algumas coisas. Tivemos alguns erros pontuais que nos custaram a derrota, disse o argentino, acompanhado de seu filho e assistente técnico Emiliano Dias. Aí vamos dar nome aos bois, né? Matheus Bidu, pelo amor de Deus, Matheus Bidu, não dá, cara, não foi uma vez só não. E aquilo, o Hugo também tinha falhado numa saída de bola, ainda bem que não aconteceu nada, mas o Bidu não foi uma não, foi 2 vezes ali. Na segunda também quase que complicou tudo, não pode fazer daquele jeito não, por mais que o jogo tenha a pressão, que seja na casa do rival, não pode de jeito nenhum cometer esse tipo de erro. E o Hugo Souza, falando em cima disso também, deu a declaração dele aí depois do jogo e disse assim: agora é levar de aprendizado, a gente não pode errar, clássico é detalhe, a gente não pode dar esse mole, a gente não pode dar esses detalhes ao adversário. Bom, primeiro clássico do ano, espero que sirva de aprendizado para que a gente volte nos clássicos e em qualquer outro jogo para as vitórias. Concordo muito com o Hugo Souza. Agora é pensar no próximo jogo, vai ter mais clássico aí para frente, vai ter os clássicos nas finais do Campeonato Paulista que o Corinthians vai estar, então é foco para poder resolver para os próximos jogos. E galera, para encerrar, vou estar lendo aqui comentário de alguns dos inscritos do canal, separei 3 comentários para falar. Começar aí com o Clauber, agradecer aí pelo comentário. Melhor comentário que já ouvi falar, oposição hipócrita, para um vale, para outros não vale. Se for levar o estatuto à risca, as antigas administrações tinham que serem expulsas do Corinthians, e não estou defendendo o presidente Augusto não, porque se ele tiver culpa, que seja expulso também. Estou achando que a oposição na verdade torce para um time verde ou está com medo de descobrirem algo. Galera, aí falando um pouquinho, né, do assunto que a gente estava tratando na madrugada de sexta para sábado, e realmente aí eu concordo com você, viu, Glauber? Um abração aí, obrigado pelo comentário. Próximo comentário que eu separei aqui para vocês, Alcidina Isipon 9293, acredito que acertei aqui, obrigado pelo comentário. O Corinthians reflete o que é o nosso país, só corruptos acabando com tudo. RT tem que deixar de existir. Comentário aí da Alcidina, obrigado aí pela participação. E vamos aí pro último comentário de hoje, o nosso querido Otávio Feitosa 4484, deixou aí seu comentário, obrigado Otávio. Rodrigo Garro vai fazer o gol do título do Paulistão, pode anotar, tomara que faça, vou lembrar desse comentário aqui caso isso venha a ocorrer. Galera, agradecer aí todo mundo, não esquece, deixe seu comentário no vídeo, deixa aí também alguma matéria que vocês queiram que eu traga aqui no canal pra gente discutir, deixa aí também que eu também trago pra gente conversar aqui dessas situações no canal, larga nos comentários aí, no próximo vídeo eu trago mais comentários de outros inscritos aqui do canal também, beleza galera? Valeu, um abração aí, até a próxima e vai Corinthians!